O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quanto reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus lhes perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São Cirilo e São Metódio, irmãos que se dedicaram à evangelização dos eslavos, dos povos eslavos, povos com uma cultura e com costumes tão estranhos ao cristianismo, que eles chamavam de povos bárbaros, isto é, povos brutos, povos endurecidos nos seus maus costumes e nos seus pecados, de modo que a pregação do Evangelho se tornava tão desafiadora. Como converter essas pessoas para Cristo? E eu acredito, meus santos, que é a ocasião então de nessa missa nós pedirmos a intercessão desses santos irmãos que se gastaram e desgastaram pela conversão desses povos, com um ministério tão generoso e tão fecundo, que posteriormente o Papa João Paulo II, São João Paulo II, os fez padroeiros da Europa, juntamente com São Bento, reconhecendo os seus serviços de evangelização. Pois bem, então acredito ser importante que nós peçamos a intercessão desses santos evangelizadores pela nossa evangelização, porque, meus santos, não é exagero dizer que nós nos encontramos, depois de tantos séculos após a conversão desses eslavos, nós nos encontramos, nós agora, não apenas os povos eslavos, mas todo o Ocidente, nós nos encontramos novamente com povos bárbaros, isto é, povos, países, com costumes tão estranhos ao Evangelho, e com um coração tão endurecido para a mensagem de Cristo, porque é verdade, os povos eslavos eram pagãos, os povos eslavos eram bárbaros, mas Deus, a realidade religiosa, a religião, era um valor para esses povos eslavos. Mas nós, meus santos, hoje vivemos num mundo em que Deus e a religião têm pouco valor, em que muitas vezes são encarados como histórias da carochinha, como um folclore, como um dado cultural, mas não com o peso que merece ter, isto é,
do Deus que existe e que espera de nós uma resposta, que espera que nós o abracemos com toda a nossa vida e com todo o nosso coração. Pois bem, então, que nós tenhamos em mente na missa de hoje essa necessidade. E aqui, quando eu falo de rezar pelo Ocidente, que se tornou bárbaro, que se tornou avesso ao cristianismo, avesso ao evangelho, nós não precisamos ficar pensando em países distantes em que a fé está tão fria. Na Alemanha, na Suécia, na Finlândia, e em tantos outros países da Europa. Mas pensemos nas nossas famílias, quando temos parentes que são avessos à religião, quando os seus filhos, quando os nossos filhos são tão frios para Deus, e quando no nosso coração nós percebemos essa indiferença para com Deus e para com a sua vontade, acolhendo Deus novamente, cada um à sua maneira, mas tentados a acolher Deus como um dado cultural, acolhendo Deus naquilo que me agrada, deixando Deus intervir na minha vida, deixando que Deus intervenha na minha história, até aquele ponto que eu lhe permito, mas não permitindo que Deus seja Deus na minha vida e na minha história. Isto é, de alguma maneira, a palavra que nós ouvimos aqui de nosso Senhor, quando Ele pergunta, noutro contexto é verdade, mas quando Ele pergunta aos apóstolos: vós tendes o coração endurecido? Essa pergunta que Jesus faz aos apóstolos, de alguma maneira, ela se aplica também a nós. Pois bem, tendo isso em mente, lancemos o nosso olhar sobre a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Gênesis. A primeira leitura, retirada do capítulo 6, nos mostra Noé, que recebeu de Deus a mensagem de que o povo, a humanidade, tinha se pervertido, a humanidade tinha se transviado, e o Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Meus irmãos, de verdade, sem querer aqui ser exagerado, eu não acredito que este povo com o qual Noé convivia era pior do que o povo com que nós convivemos, do que o povo do qual nós fazemos parte. Um mundo, meus irmãos, que quer formar toda uma cultura e uma maneira de pensar alheias ao Evangelho. Estava vendo ontem que eu não tinha visto ainda, eu já vi vários tipos de trans, né? A palavra da moda, né? Mas agora também existe o transidade. Então, um homem com os seus 50 anos, casado, com filhos pequenos até, mas ele resolve que ele é uma menina com 7 anos de idade, uma transidade, e ele abandona a família para ser cuidado por pessoas que fomentam esta loucura, e está ele de fralda e chupeta, porque é uma menina de 7 anos de idade. Seria cômico se não fosse trágico. Isto é uma loucura. Eu escrevia num texto que publiquei que o diabo, antes de se apossar de uma alma, ele a enlouquece. Isso dizem muitos exorcistas, que antes de uma pessoa estar
possessa pelo diabo, ela começa a enlouquecer na sua vida diária. Uma loucura, digamos, provocada pelo próprio diabo. Mutatis mutandis, mudando aquilo que deve ser mudado. Isso está acontecendo com o mundo. Antes deste mundo ser apossado, antes do anticristo tomar posse deste mundo, este mundo começa a virar de pernas para o ar. Esse mundo começa a enlouquecer. E nós vemos e dizemos: eu não acredito que as pessoas não estão vendo que isto é loucura, que isto é um desatino, que isso não tem lógica, e que isso não vai dar certo, que o fim disso será a catástrofe, a destruição. Mas isto que eu estou dizendo é quase crime. Por isto que eu estou dizendo, quem sabe posso até ser processado, porque eu estou olhando para a grama e dizendo: a grama não é azul, a grama é verde. Mas há quem acredite e queira que todos aceitem isto, que a grama é verde, é rosa, é lilás, mas não é verde. Isto é, aquilo que está diante dos meus olhos, aquele homem de 50 anos, não é uma menina de 7, e está de fralda e chupeta, é ridículo. Entende, meus santos? Mas é um mundo, aqui eu dei apenas um exemplo. Outro, tão louco quanto um cachorro que recebe um serviço, ele é empossado num serviço, num cargo da OAB de Minas Gerais, da Ordem dos Advogados do Brasil. Um cachorro. E a pessoa que isso apresenta como se fosse a coisa mais bela e evoluída do mundo. É risível, mas é de chorar. Porque para onde estamos caminhando? Pois bem, então o Senhor viu que havia crescido a maldade e a loucura no mundo, e Deus se arrependeu de ter criado o mundo. É uma linguagem metafórica para tentar expressar a tristeza de Deus diante do mal no mundo. E eu repito e continuo: se Deus se entristeceu com a maldade do mundo no tempo de Noé, quão entristecido não está o coração de Deus com a maldade do mundo, com a nossa maldade nos tempos atuais. E Deus então resolve, para recomeçar a criação, como que uma recriação, Deus diz a Noé que enviará o dilúvio e que ele prepare, que ele construa uma arca, uma grande arca. Deus diz até as medidas da arca, como os cômodos, os compartimentos, as partições que devem ter aquela arca, para que os casais de todos os animais, macho e fêmea, fossem colocados na arca. Os filhos de Noé com as suas esposas que tivessem lugar naquela arca, e os mantimentos para os animais e para eles, para durante todo aquele tempo, porque diz a palavra de Deus que choveu durante 40 dias e 40 noites. Então, durante todo aquele tempo, para que eles pudessem subsistir, sobreviver na arca. E aqui, meus irmãos, nós podemos imaginar que Noé disso sabia e começou a construir a arca, e as pessoas que dele zombavam: louco, deslocado, desequilibrado, que história é essa que virá um dilúvio? E as pessoas zombavam da sua atitude, porque ele
resolveu viver a sua vida fundamentado na palavra de Deus, a partir daquilo que Deus lhe havia falado. E diz, se vocês pegarem lá o livro do Gênesis, que diz que ele constrói a arca, ele começa a untar a arca com betume, para que não entrasse água na arca. Então podemos imaginar, né? Ele untou a arca ele fez a arca com madeira resinosa e a untou com betume por dentro e por fora. Então deu um trabalho muito grande, não foi bolinho construir essa arca. E as pessoas que zombavam dele, porque não acreditavam naquilo que ele estava fazendo e não acreditavam naquilo que ele acreditava. Vamos agora, mutatis mutandis, mudando aquilo que deve ser mudado, apliquemos isso para a nossa vida. Isto é, se você crer de verdade, mas crer de tal maneira a aplicar na sua vida a sua fé, a viver a sua vida conforme a sua fé, não serão poucos aqueles que vão olhar para você e tratá-lo como louco, como desequilibrada, como alguém que está perdendo o seu tempo e perdendo a sua vida, porque Noé poderia estar gastando o seu tempo com algo muito mais interessante do que uma arca do tamanho do mundo que não vai servir para nada, guardando comida que ele vai perder, porque para que tanta comida que ele está guardando e perdendo tempo em caçar os animais para trazê-los para dentro da arca? Porque aqui eu quero que vocês pensem na dificuldade de tudo isso e aplicando na própria vida. Ser fiel à vontade de Deus é exigente. Adequar a própria vida à vontade de Deus é algo que requer um empenho da nossa parte. O problema é que nós queremos tudo muito fácil, queremos tudo na boca. Nós nos esquecemos que nosso Senhor disse que esforçai-vos para passar pela porta estreita. Nós nos esquecemos daquilo que o Senhor disse no Evangelho de São João: esforçai-vos pelo alimento que não se perde. Nós nos esquecemos daquilo que o Senhor nos disse, que só os violentos alcançarão o reino dos céus. Isto é, aquele que está disposto a fazer violência a si mesmo, à sua vontade, porque, meus santos, facilmente nós nos perderemos. O Senhor fala que nós precisamos nos empenhar, nos dedicar, e neste sentido, a figura de Noé aqui é uma figura exemplar para nós, mas as chacotas dos seus concidadãos, dos seus contemporâneos, é também um exemplo da chacota que nós podemos ouvir no mundo atual, de pessoas que desprezam, que ridicularizam a nossa fé, e quantos desanimam por causa disso. Então aqui, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a perseverança, que nos conceda a fortaleza, que nos conceda a graça de continuar, de nós não nos cansarmos de fazer o bem, como aconselha São Paulo: não vos canseis de fazer o bem, porque começar bem é fácil, continuar bem e terminar bem é diferente. Então, que nós tenhamos começado uma boa obra, ok, mas será salvo quem perseverar até o fim, diz o Senhor. Pois bem, então está ali Noé se gastando e as pessoas rindo da sua atitude, não da sua loucura. E eu dizia
que isso de alguma maneira se aplica ao mundo atual. As pessoas riem da nossa fé. E aqui, meus santos, quando eu aqui, e é sempre bom enfatizar, quando eu dou um exemplo drástico das pessoas lá fora, nós não podemos esquecer de que existe um homem velho dentro de nós, que tende a rir da fé. Isto é, quando a palavra nos é proclamada, quando a homilia ela é feita, existe um homem velho, uma mulher velha dentro de nós, que não querem levar a sério esta palavra, que querem interpretá-la como um exagero retórico da parte do padre, ou um exagero histórico. Isso aqui antigamente era aplicável, hoje em dia não. Então cuidado para nós, sem percebermos até, não estarmos rindo da palavra de Deus, e com isso, rindo, caminhando para a própria condenação. Eu já aqui falei para vocês a respeito daquele conto do palhaço, que o filósofo Kierkegaard conta, está no livro, o Papa Bento XVI, no livro Introdução ao Cristianismo, logo no capítulo 1, ele conta a respeito disso. Ele nos relata este conto. Ele diz que um circo itinerante para numa cidade da Dinamarca e anuncia que vai ter espetáculo, e todos os participantes, os componentes do circo começam a se aprontar, mas um incêndio grande acontece no circo, e ele vai, por causa do vento e do mato seco, era verão, por causa do vento, aquele fogo estava indo para a cidade, e o diretor do circo quem ele encontra primeiramente é o palhaço, que já está maquiado, já está vestido de palhaço, mas é quem ele encontra, e o diretor do circo diz: corre, vai para a cidade e avisa que o incêndio está chegando. E diz que o palhaço, é claro, imagine se ele ia tirar a roupa de palhaço, tirar a maquiagem de palhaço, para anunciar aquela tragédia que se aproximava. O palhaço corre. Quando chega à cidade, o palhaço grita, dizendo que o fogo, que um incêndio aconteceu no circo e estava chegando na cidade, e as pessoas riem, e acham interessante aquela apresentação do palhaço. Era marketing. Não, deve ser marketing. Ele está fazendo isso para que nós acreditemos, e à noite nós todos estejamos lá no espetáculo. E quanto mais o palhaço tentava convencê-los, mais eles riam. E diz aqui, mas, escreve o Papa Bento XVI, mas os habitantes viram nos gritos do palhaço apenas um belo truque de publicidade, que visava levá-los em grande número às apresentações do circo. Aplaudiam e morriam de rir. Como é engraçado, mas não é crível. Como é bonito, né? Como ele interpreta bem, mas não é factível. Isso que ele está dizendo não deve ser levado a sério. Podemos até admirar, podemos até achar interessante os seus recursos retóricos, a sua eloquência, a sua arte, mas não colocá-la na prática da vida. E diz aqui que o palhaço fez de tudo para convencer as pessoas de que não se tratava de uma representação, de que não era um truque, e sim um apelo da maior seriedade. Tratava-se realmente de um incêndio, mas a sua insistência só fez aumentar os risos. Achavam excelente a sua performance, até que o fogo avançou e de fato chegou à vila. E aí já era tarde, e o fogo acabou destruindo não só o circo, como todo o povoado. Então, às vezes, meus santos, os sacerdotes
Os ministros de Cristo são como que esse palhaço. As pessoas veem, podem até admirar alguns aspectos da sua performance, mas não levam a sério a palavra de Deus. Quando os sacerdotes dizem, fundados na palavra de Cristo, que um dia nós seremos julgados pelas nossas escolhas. Quando os sacerdotes pregam, fundados na palavra revelada, que existe um céu e que existe o inferno, e que nós precisamos nos decidir pelo céu ou pelo inferno, aqui neste mundo, de que Deus nos mostrou, nos deu a conhecer a sua palavra, por meio da qual nós podemos caminhar para Deus, ou para longe de Deus, e nós fazemos pouco caso da revelação. E com isso, meus santos, pode ser que nós não estejamos rindo de fato, mas as nossas atitudes isso representam. Quando você que sabe que o domingo é um dia de preceito, e você não modifica a sua vida para guardar o domingo, o dia do Senhor. Quando você sabe que Cristo fundou uma igreja e que a esta igreja foram confiados os sacramentos, e você não se aplica para recebê-los o mais frequentemente possível. A Eucaristia, a confissão, quando foi a sua última confissão? Ela foi bem feita? Será que você tem feito uso das armas espirituais que Deus lhe concedeu? O tempo da quaresma está se aproximando, mas o mundo está se preparando para o carnaval. E você está se preparando para a quaresma? Porque o mundo se empenha para perder-se com muita convicção, e nós nos preparamos para o céu com muita languidez, mornidão, frieza e indiferença, se é que para o céu nos preparamos. Mas quando nos preparamos, é com frieza, é com pouco ardor, não existe fervor, entusiasmo, convicção, autenticidade na nossa preparação para o céu. Percebe aqui, meus santos, que quando assim nos comportamos, rimos de Deus e do seu Evangelho, não levamos a sério Deus e o seu Evangelho, não apenas os mundanos, que pouca coisa fazem ou nada, mas os cristãos, que quando fazem com tão pouca convicção, que não convencem nem a si mesmos, quanto mais aos outros que possam contemplar a nossa atitude. Peçamos, meus santos, peçamos a São Cirilo e São Metódio, que tinham tanto fervor e que queriam convencer e converter aqueles bárbaros para Cristo, e apresentemos a eles, São Cirilo e São Metódio, os nossos corações, tão bárbaros também, pedindo a graça da nossa verdadeira conversão, para que, por misericórdia de Deus, a partir de nós, possamos também converter outros e ganhar outros para Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.